Senhor tem sido fiel a mim, tem sido fiel a você.
ligados aos seus sonhos. Amém? Cabe ao homem sonhar, cabe a nós entender a vontade do Senhor. Amém? Amém. Mesmo sonhando, a palavra ainda nos fala. Uma vida deve dedicar a Deus. Você precisa dedicar a sua vida ao Senhor. E é por isso que nós ainda estaremos lendo a palavra de Deus em Isaías 58, versículos 6 e 7. Isaías 58, 6 e 7. Vamos todos ler em uma só voz? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper o lodo. Não é compartilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você e recusar a ajuda ao sol. Recusar a ajuda ao sol. Você tem que se recusar a ajudar o seu próximo. O Senhor nos fala que nós precisamos nos dedicar, nós precisamos nos dedicar a Ele. Mas Ele também nos fala que ama o teu próximo como a ti mesmo. Não adianta só você se voltar ao Senhor, você procurar dar o seu melhor ao Senhor, mas esquece de quem está ao teu lado. Então nós precisamos também estar olhando o nosso próximo, olhando aquele que está ao nosso lado. Só assim o Senhor continuará nos sustentando e sendo fiel a cada um dos seus filhos. Vamos ainda continuar adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Dedique sua vida, mesmo você que esteja em casa, dedique sua vida ao Senhor neste momento. Nós que estamos aqui, dedicamos assim as nossas vidas ao Senhor. Dedique também seus dízimos, suas ofertas. Se entregue no altar do Senhor como vida quebrantada a Deus. Usa, Senhor, como diz a música. Usa, Senhor, todo o meu ser para o teu louvor. O Senhor vos escolheu para estar diante dele a fim de servir e para ser de seus ministros. Amém? Você quer ser servo do Senhor? Olha a pergunta. Você deseja e quer ser servo do Senhor? Não responde não, fica aí na mente. Um servo faz o quê, hein, gente? O que faz um servo, Edilson? Serve, né? Obedece? Faz tudo que o Senhor manda com amor e com prazer? É isso mesmo? Será? Servir ao Senhor com... Ah, o pessoal não vai nem entender não, irmão Jodevaldo. Servir ao Senhor com... Aleluia! Tem crianças nesse lugar que canta, que fala. Servir ao Senhor com alegria. Fique de pé com alegria. Vamos dedicar dízimos e ofertas, pedindo ao Senhor me use. Mas quando o Senhor assim falar no seu ouvido, Jodevaldo, vale aquele irmãozinho para ele ir a tal lugar, você tem que ir, porque ele está pedindo usa-me. Quando falar assim, irmão Mauro, fala aqueles irmãos que fazem exercício, porque eles precisam ser servos do Senhor. Tem que falar. Se Deus mandar, tem que falar, amém? Amém, irmãos? Servir ao Senhor com alegria, porque Ele vos escolheu para estar diante dEle. Você não foi ao acaso, pego a laço, não. Não é daquele tempo não, irmãos. O tempo lá da Valdete não, que pegava laço, não é isso não. Irmãos, nós somos escolhidos pelo Senhor e queremos ser aprovados, amém? Vamos cantar Usa Senhor? Eu sei que você está com saudade de cantar essa música. Cante. Usa
seus olhos. Fale com o Senhor nesse momento que tudo que você falou que consagra a Ele não é só de boca, mas seja de coração e de entendimento do que você está fazendo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Pai, nessa hora, ó Deus, aqui reunidos com os teus filhos, ó Deus, suplicamos a Ti, ó Pai, que todo o nosso ser, ó Deus, toda a nossa vida, ó Pai, seja ela consagrada a Ti, ó Pai. E quando declaramos a Ti, ó Deus, que todas as nossas mãos, a nossa voz, a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, aonde formos, ó Deus, seja ele consagrado a Ti, ó Pai. Que tudo que fizermos, ó Pai, seja para a glorificação do Teu nome, ó Deus. Por isso nós suplicamos a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja a agir nas nossas vidas, ó Pai, capacitando-nos, ó Pai, ensinando-nos, ó Deus, como fazer, dar o nosso melhor para a Tua causa, ó Pai, para o crescimento do Teu reino, ó Pai, para o auxílio ao próximo, ó Deus. Muitas vezes as pessoas estão necessitadas de ouvir de Ti perto de nós, ó Pai, e nós temos todo o impedimento de levar os Teus caminhos a estes, ó Pai. Por isso, ó Pai, motiva-nos a fazer a Tua obra, ó Pai. Alinha os Teus propósitos ao propósito, ó Deus, de cada pessoa que nesta hora, ó Deus, dedica a Ti a sua vida, ó Pai, que dedica a Ti a sua casa, o seu trabalho, todo o seu ser, ó Pai. E quando nós falamos todo o nosso ser, nós não queremos deixar algo de fora, não, Pai. Queremos que o Senhor penetre em todos os nossos planos, em todos os nossos projetos, ó Pai, para que eles sejam realizados conforme o Teu entendimento, conforme sejam os Teus pensamentos, ó Pai. Nessa hora, ó Pai, nós suplicamos a Ti, Espírito de Deus, aquele que está abatido, ó Pai, que Teu Espírito Consolador, ó Pai, se aproxime e traga alegria no seu coração, porque o Senhor nos diz que deixou a alegria para cada um dos Teus filhos. O Senhor nos deu um espírito de ousadia, espírito de alegria, um espírito de temperança, de todos os entendimentos que precisamos, ó Pai, para realizar neste mundo, ó Pai. Então nos ensina a consolar aqueles que precisam, nos ensina a ajudar aquele que está necessitado, nos ensina, ó Pai, a abrir portas, ó Pai, para aquele que está com dificuldades no trabalho, nos relacionamentos, em qualquer área da sua vida, o Senhor possa nos usar, porque nós somos Teus servos, somos o Teu povo aqui na terra, ó Pai, para sermos usados por Ti, ó Deus. Usa cada vida que está nessa hora aqui se consagrando a Ti, ó Pai, dedicando a sua vida no Seu altar, ó Pai. Utiliza também, ó Pai, os dízimos e as ofertas, ó Pai, a Te alçar nesse momento, para o crescimento, para expandir, ó Pai, a Tua obra. Ser com a comunidade, ó Pai, aqui presente, ó Deus. Acolhe, ó Pai, a cada um neste momento, ó Pai. Que eles estejam, ó Pai, sempre ao alcance das nossas vozes, sempre ao alcance do que o Senhor tem a falar aos seus corações. Cada um também, ó Pai, aprenda a dedicar tudo que tem diante de Ti, ó Deus. Seja a Tua vontade, ó Pai, a nossa vontade. Seja os Teus sentimentos, ó Pai, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. É tudo que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. O Senhor é fiel às suas promessas. E nós cremos nesse Deus maravilhoso que é fiel. Por isso, colocamos diante dele as nossas petições, aclamamos a Ele. Foi isso que nós falamos desde que entramos aqui? Aclamamos ao Senhor, que é o nosso Salvador,
porque Ele é aquele que pode suprir tua necessidade, aquele problema impossível a você. O Senhor pode resolver, mas para isso você tem que ser servo. Você está ouvindo isso? Está prestando atenção? Para você ser usado pelo Senhor, você precisa se colocar na mão dele para ser servo. E para você ser um bom servo, você precisa limpar o teu coração, tirar tudo que tem dentro do teu coração que não vale a pena. Por isso eu convido você a pedir perdão, a se apresentar ao Senhor nu, sabe, nu das suas vontades, nu do seu querer, nu do que você imagina que a sua vida tem que ser, e deixar Deus agir com graça e poder. Aleluia. Amém? Você está pronto para isso? Para pedir perdão ao Senhor? Mas irmã, eu nem peco, eu sou tão bonzinho. Quem disse isso já pecou, que a palavra diz. Todos nós pecamos e destituídos fomos da graça de Deus, mas Jesus veio, morreu, ressuscitou e nos deu a graça. Aleluia. Derramou o seu sangue para nos salvar, e é a Ele que devemos pedir perdão, irmãos, não há outro. É a Ele que devemos nos entregar de coração, é a Ele que devemos ser servo. Então confesse o que está no seu coraçãozinho que te faz mal. Sabe aquela coisa que você se sente mal? Aquilo que você fica pensando e remoendo, que podia ter feito isso, não podia ter falado isso. Deus perdoe e jogue no fundo do mar, lá nas Fossas Marianas, 11 quilômetros lá, ó, e esquece. Ele é o único que pode te perdoar totalmente, amém? Entregue ao Senhor e adore. Confesso a Ti, Senhor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas quem é forte? Mais forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesse ao Senhor tudo que você é, tudo que você tem feito. Deus pode te ouvir, Ele pode te perdoar. Confessa, Senhor, eu sou fraco, Ele faz forte, eu vou vencer. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas Tu és forte, Senhor, mais forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Me aceita, Senhor, pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. O coração quebrantado e humilde. Ele não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e enche. Teu amor flui, Deus, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Você precisa do amor do Senhor, precisa ser lavado, precisa ser resgatado dos seus maus caminhos. Esse é o dia, hoje é o tempo, amém? Transforme-se, não perca mais tempo, entregue-se ao Senhor. Deus vai transformar a sua vida, você vai ver, tudo vai ser diferente. Vamos cantar mais uma vez. Confessa a Ti. Confesso a Ti, Senhor, fraco eu sou tão fraca, Senhor, tão fraca eu sou, mas Tu és forte, mais forte Tu
dele, amém? Se você precisa de uma solução na tua vida, se você precisa de uma cura, se você precisa de uma resolução de um problema que está te afetando, se você precisa de liberdade, deixa eu te dar, amém? Chuva, Deus não dá miséria, Deus não dá pouco, Deus dá muito, Ele derrama, amém? Receba do Senhor. Se pedir, se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Cante, se pedirmos, se pedir, tudo te dará. Tu virás, você tem que pedir, e tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Quero vocês, vai chover na praia sobre mim, lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. E vai chover sobre mim. Tá muito fraco, vamos ter que repetir. Pois hoje eu preciso, mais uma vez, e vai chover sobre mim. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém? Aleluia, Jesus. Faça chover, Senhor, aqui nesse lugar. Irmão, sabe por que eu acredito no milagre do Senhor? Sabe por que eu acredito que se eu pedir, o Senhor me dá? Vou contar um testemunho para os irmãos. Hoje de manhã acordei quase sem voz. Os irmãos acreditam? Eu acordei sem voz, com a garganta inflamada. E ainda estou com a garganta inflamada. Os irmãos acreditam? Estou cantando. Vocês viram eu cantando? Viram? Viram não? O Senhor faz milagre ou não faz? O Senhor faz milagre? Amém. Eu sou a prova que Deus é um milagre. E se você não crê, creia. Coloque seus sonhos diante de Deus, porque Ele realiza, irmão. Ele realiza, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele te dá a cura, Ele te dá a unção, Ele te dá milagre. Se você não fala, Deus abre tua boca. Diz a palavra de Deus que Jesus chegou no lugar e tinha um homem surdo e gago. E Jesus olhou para aquele homem e Ele falou: Efatá, abra-se os ouvidos. E ele ouviu. Esse Jesus está vivo, meu irmão. Aleluia. Jesus está vivo e Ele pode te salvar, Ele pode te curar, Ele pode transformar, Ele pode fazer do teu sonho uma realidade. Amém? Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei o que você quer, mas se você pedir, se for da vontade de Deus, e se você for servo do Senhor, se você estiver com o seu coração conectado a Deus, não afastado,
chamado, o Senhor vai te dar esse sonho, amém? O Senhor vai fazer realizar na tua vida esse sonho. Eu creio, irmãos, que para a glória dele, Deus não recupera a voz de ninguém para a glória de si mesmo. Deus recupera a voz da pessoa para a glória dele, amém? Não sou só eu que estava orando, não. Todo mundo que está orando. Não foi só a minha oração que Deus ouviu, não. Não foi só eu que estava doente, não. A minha irmã estava doente. Está doente. Mas estamos aqui para a glória de Deus. Não tem desculpa para você não servir ao Senhor. Qual é o empecilho, querido? Deus tem te dado talento. Deus tem te dado dom, habilidade. Ele tem te pedido de servir ao Senhor. Na casa do Senhor. Irmãos, o que você quiser, Deus te dá. Amém? Para de falar amém e haja. Glória a Deus. Estou virando até pentecostal, eu acho, Jesus. Misericórdia. Irmãos, pare de pensar, só de sonhar. Tente realizar no Senhor, porque Deus vai completar a obra. Deus não dá nada inacabado para nós. Deus é completo, perfeito. A obra do Senhor é perfeita. E se tem alguma coisa incompleta na sua vida, é porque você está deixando a desejar. Reaja, querido. Levante. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Efésios diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse é Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Ele tem desejo de realizar o teu sonho. Se é um sonho que está conectado com o coração dele. Irmã, eu quero uma cura na minha vida, na minha família. Está conectado em Jesus? Porque se você estiver conectado, Jesus vai te dar esse sonho. Aleluia. Cante ao Senhor. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de amar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Você quer receber? Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Fique de pé, quero que você fique de pé. Vamos cantar de novo. E eu quero que você se coloque diante de Deus em pé. Se você puder ficar de pé, fica de pé. Coloque-se diante de Deus. O Senhor quer liberar a cura, transformação na sua vida. Mas você tem que estar disposto, querido. Você precisa se colocar. O passo é teu. Você que está se afastando. Deus está no mesmo lugar. Amém? Vamos cantar? Se tentaram roubar os teus sonhos,
sufocando o teu coração. Se lançaram você, pode ser até uma prisão, e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova, e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais. Não desista, não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e veja, Deus está restaurando os teus sonhos. Veja pela fé e a tua visão. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Onde você vai? Recebe a cura. Quero ouvir você, o Senhor quer te ouvir. Qual a unção? Unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, de multiplicação. Senhor, teus servos se colocaram de pé. Mas mais do que isso, eu creio que aqui neste lugar tem corações sendo colocados nas suas mãos. Aqui neste lugar tem corações quebrantados, pessoas que querem receber a transformação, não só aqui no templo, mas tem aquelas pessoas que estão nos assistindo pela transmissão ao vivo, aquelas pessoas que estão assistindo depois. Elas querem receber transformação do Senhor e elas estão de pé, representando o que elas querem. Elas estão falando: Senhor, eu estou dando o primeiro passo para ser transformado. Eu sei que depende de mim, Pai. Eu não vou ficar mais sentado. Eu estou de pé, Senhor Deus, porque eu creio que se eu me movimentar, se eu me levantar, o Senhor vai realizar milagres na minha vida. Que os meus sonhos serão realizados, Senhor, porque os meus sonhos são os sonhos de Deus para mim. Porque o meu coração, Senhor Deus, está conectado contigo. E tudo que cabe dentro do meu coração, tudo que está dentro, cheio, é o Espírito Santo de Deus que enche. Senhor, visita cada família, Senhor Deus, cada família, cada coração, Pai. Tudo que precisa ser quebrado, quebra em nome de Jesus e reconstrói. Meu Deus, vai doer, mas eu quero ser transformado, Pai. Cola os meus pedaços, Senhor Deus. Estou destruído, estou cansado, mas eu creio no poder, na fé de Jesus, que me perdoa sem olhar e sem jogar em rosto. Ó Deus, eu quero receber a cura do Senhor em nome de Jesus. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu quero receber, Senhor, a cura. Recebe a cura. Quem te dá é o Senhor. Recebe a
abençoe a vida de cada um. Boa noite, irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso Ministério do Louvor, essas irmãs e irmãos que têm se dedicado cada vez mais, né, para conduzir os irmãos em adoração, né? Como a gente fica feliz saber que os irmãos estão fazendo a vontade de Deus. O pastor Dileno hoje foi convidado a pregar numa das nossas igrejas co-irmãs e nos pediu para trazer o recado de Deus. E para mim é sempre uma alegria, sempre uma honra e um privilégio poder falar de Deus para os irmãos que estão em casa também, que nos acompanham. Fique conosco para ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 39. Gênesis 39. Mas antes de lermos o texto bíblico, né, o cântico que nós acabamos de cantar fala em sonhos, né? Sonhos é algo muito importante na vida do ser humano. Muitas coisas, grandes coisas foram realizadas nesse mundo, na existência da humanidade, iniciou através de um sonho. Foi o sonho de alguém. Foi por causa do sonho de alguém que hoje nós temos aeronaves, nós temos carros, nós temos grandes prédios, nós temos tecnologia, nós temos grandes projetos. Tudo começou através do sonho de alguém. Alguém pensou naquilo, alguém sentiu vontade de realizar aquilo. Na nossa vida espiritual também é assim. Nós precisamos sonhar, porque os sonhos nos ajudam a realizar as promessas de Deus na nossa vida. Os sonhos nos ajudam a realizar os nossos objetivos espirituais. Por isso, eu quero conversar com os irmãos hoje, de maneira bem rápida, sobre a história de um sonhador. Esse sonhador chama-se José, conhecido como José do Egito. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 39, nós vamos conhecer um pouco da história desse sonhador, desse jovem que sonhava, esse jovem que tinha um grande projeto para a sua vida. E o que é interessante desse jovem, os sonhos dele eram também os sonhos de Deus para a vida dele. Gênesis 39, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: todos nós encontraram, amém? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcia, comprou um dos ismaelitas que haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José e o tornou próspero, e passou a morar na casa do seu senhor. E o seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar a sua mão tudo quanto ele empenhava. Vamos lá mais uma vez? Só o versículo 3, leiam comigo, vamos lá? E o seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar a sua mão tudo quanto ele empreendia. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai de amor, Pai de infinitas bondades, muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, de estar aqui na Tua casa, te adorando, prestando a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, nesse momento nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, trazer lições para as nossas vidas. E, Senhor, que essas lições venham ser colocadas em prática na nossa vida no dia a dia. Nos ajuda, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Cada pessoa que está aqui ou que está ao nosso alcance pelas redes sociais possa compreender a Tua palavra, um recado ao coração delas. É o que nós oramos e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, José, a história de um sonhador. José do Egito era filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, o penúltimo filho, filho da mulher
que Jacó mais amava, filho de Raquel. José do Egito era muito querido, muito preterido pelo seu pai, tanto que seu pai deu-lhe uma manta, né? uma capa colorida, e deu a ele aquela capa que o destacava de todos os seus irmãos. E aquele jovem, quando chegou na sua adolescência, na sua juventude, começou a sonhar. E ele começou a sonhar de forma interessante, que ele sempre sonhava que ele estava numa posição de destaque acima dos seus irmãos. Um exemplo de um sonho dele, ele sonhou que havia 12 feixes de trigo, né? E ele era um daqueles feixes, mas ele estava numa posição mais alta, e os outros irmãos eram outros feixes de trigo, e esses feixes de trigo se curvavam diante dele. E ele sonhou também que havia uma imagem no céu, e naquele céu havia várias estrelas, a lua e o sol, mas havia uma estrela que mais brilhava, e aquela estrela que mais brilhava era José. Só que esses sonhos que José contava e esse carinho especial que Jacó tinha por José, começou a despertar nos irmãos de José o que? Ciúmes, raiva e ódio. Os irmãos de José começaram a ficar incomodados. O que esse rapaz está pensando? Ele está achando que ele é melhor que nós? Ele é só um menino, nós já somos adultos, nós devemos ser mais especiais. E eles começaram a tramar, a fazer alguma coisa para se livrar de José. Em um determinado dia, Jacó manda José ir ao campo levar comida e também observar se os outros irmãos dele estavam trabalhando corretamente. E quando José chegava ainda longe, aqueles irmãos começaram a planejar: o que nós vamos fazer com esse cara? Esse cara está nos importunando, só fica dizendo que ele é mais importante que a gente, que nós vamos nos curvar diante dele, vamos dar um fim nele agora, vamos matá-lo. E aí eles conversam, depois de muito discutir, eles decidem que não vão matar José, mas eles pegam José e jogam José dentro de uma cisterna, dentro de um poço bem fundo. E aí eles pegam, matam um carneiro, um bicho lá, e pegam as roupas de José e mancha com o sangue daquele bicho e leva para o pai de José e Jacó e diz: olha, passaram os malfeitores lá e mataram nosso irmão, ele foi morto e infelizmente ele morreu. Jacó, que tinha José como seu filho querido, chora amargamente, chora de forma compulsoriamente por ter perdido seu filho. E passado alguns instantes, eles pegam José e vendem José para uns mercadores, né? Para homens que passavam ali comprando pessoas para vender como escravos para Faraó. E eles pegam e vendem José para aqueles mercadores. E aqueles mercadores levam José para o Egito, e lá vendem José para um dos oficiais do Faraó, chamado Potifar. E José chega à casa daquele homem para trabalhar como escravo. Só que José era uma pessoa tão especial que ele, começando ali a trabalhar como escravo, aquele homem começou a prosperar, as coisas dele começou a ficar tudo em ordem, os seus investimentos começou a crescer, a casa dele ficou organizada, ele começou a prosperar, tudo naquela casa começou a prosperar. Onde José colocava a mão, prosperava. E aquele homem ficou com tão feliz, aquele homem chamado Potifar, que ele falou: olha, José, tudo que você quiser aqui eu assino embaixo, porque você é uma pessoa especial. Por isso eu te dou a chave de todos os cofres, você que comanda todos os armários da minha casa. E José tinha essa autoridade ali na casa de Potifar. Ele era o mordomo, ele era o administrador, e tudo que ele fazia prosperava ali na casa do seu chefe chamado Potifar. Só que José, o texto diz, a palavra de Deus diz que José também era um rapaz muito bonito, um rapaz muito atraente, que chamava a atenção por onde passava. Além de inteligente, ele era bonito. E a mulher de Potifar começou a se interessar, a se engraçar com José. E como os dois ficavam o dia todinho ali na casa, José organizando, trabalhando, organizando as coisas, aquela mulher começou a se insinuar, começou a dar em cima de José, ao ponto de tentar agarrá-lo. E José, com toda a sua fé, com toda a sua intimidade que ele tinha com Deus, ele foge, ele sai daquela situação correndo, porque ele sabia que se ele ficasse ali, ele ia pecar. E quando ele sai, aquela mulher puxa aquela capa, puxa aquela roupa de José e fica com ela nas mãos e
chama os guardas e diz: olha, aqui, ó, o José tentou me agarrar, tentou me violentar, e ainda consegui pegar as roupas dele, mas ele saiu correndo. E quando essa notícia chega no chefe de José, Potifar, ele fica revoltado e pega José e manda levar para a prisão. E José passa tempos e tempos ali naquela prisão. Só que, como eu falei, José era uma pessoa abençoada por Deus, era uma pessoa que prosperava. Até mesmo na prisão, José começou a prosperar. Certa vez, uns malfeitores, uns bandidos tentaram matar o carcereiro que tomava de conta da prisão. José ajudou aquele homem a se livrar da morte. E a partir dali, aquele carcereiro tomou toda a confiança em José, depositou toda a sua confiança em José. E José passou ali de prisioneiro, passou a ser um dos administradores daquela prisão também. Ele que organizava a questão das celas, ele que organizava a questão da troca, da saída, do recebimento de material, a questão da dispensa, tudo José organizava naquela prisão. Mas de repente, dois homens chegam presos ali naquele calabouço, naquela prisão. E aí aqueles homens tiveram sonhos estranhos, e eles não conseguiam interpretar aqueles sonhos. Aqueles homens eram um copeiro e um cozinheiro do rei, do faraó. E aqueles homens contaram o sonho deles para José. E José falou: olha, é o seguinte, você copeiro, o teu sonho quer dizer que você vai sair daqui da prisão, você vai voltar para o palácio e você vai retomar o seu trabalho. Você é cozinheiro, você vai sair daqui, mas vai sair daqui para ser morto e cortado o pescoço. E da mesma forma como José interpretou o sonho ali aconteceu. O copeiro voltou, tomou o seu cargo de volta, e o cozinheiro foi morto, porque foi comprovado que ele realmente tinha praticado algo errado no palácio. Mas o tempo passar e aquele copeiro não lembrou que ele tinha falado: olha, pode deixar, quando eu chegar lá no palácio eu vou lembrar do que você fez comigo. E o tempo passou. Aquele homem esqueceu do que José fez por ele, do sonho que José interpretou. Mas o que aconteceu? Faraó começou a ter sonhos estranhos ali no palácio. Primeiro, Faraó sonha que havia 5 vacas brancas, gordas, e depois vem 7 vacas brancas e gordas, depois vem mais 7 vacas magras e pretas. E essas vacas começam a se aproximar daquelas vacas gordas, e elas vão se juntando até comer e engolir todas aquelas vacas gordas. As vacas magras engolem as vacas gordas. Depois o faraó sonha também que havia 7 espigas e bonitas e floridas, e vem 7 espigas murchas, e aquelas 7 espigas murchas vêm e engolem aquelas espigas boas e bonitas. E ele fica sem entender o que isso quer dizer. Ele fica desesperado: meu Deus, e agora? O que isso quer dizer para mim? 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas, 7 espigas murchas comendo 7 espigas boas. E aí ele começou a chamar todos os sábios, todos os intérpretes, todos os magos ali do palácio, chamou para interpretar o que Faraó sonhou, e ninguém conseguiu interpretar. Uns tentavam enrolar, outros tentavam enganar, mas ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. E o faraó ficou contrariado com aquilo, até que o copeiro lembrou: olha, lá na prisão teve um rapaz que ele interpretou meus sonhos. Você pode trazer, faraó, ele é aqui que ele vai interpretar o seu sonho também. E o faraó manda trazer José ali para o palácio, e aí ele conta o sonho novamente para José. E José ora a Deus e interpreta aquele sonho. José diz: olha, faraó, as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura e bonança que vai acontecer, que vai ter aqui no Egito. Mas depois disso virão 7 anos de muita fome, miséria e desgraça. Você precisa se organizar. E aí o faraó fica desesperado: meu Deus, o que eu faço agora? José começa a dar uns conselhos: olha, você precisa contratar uma pessoa que seja um bom administrador, que vai administrar nesse período de 7 vacas gordas, nesse período de fartura, de muita bonança,
para ir fazer uma boa reserva para quando chegar a época da fome, da miséria, da seca, você tenha mantimentos para alimentar o povo e também as pessoas que precisam. E aí o faraó deu uma ideia: olha, eu poderia então contratar você para ser esse administrador. E aí faraó nomeia José como um governador do Egito, a segunda pessoa mais importante do Egito. E José faz a forma como ele planejou ali. Ele administra naquele período de 7 anos de fartura, consegue aumentar os celeiros, armazenar comida, armazenar tudo ali. Quando chegou os 7 anos de miséria, o faraó conseguiu alimentar seu povo e conseguiu ainda até mesmo ajudar os outros povos, os outros países em volta. O que acontece? Nesse período de miséria, de seca, de fome, essa seca chega lá nos irmãos de José, no pai de José. E aí o que eles fazem? Olha, nós precisamos ir lá em Faraó, lá no Egito, porque sabemos que lá no Egito tem um governador lá muito inteligente, um cara bom administrador, que ele conseguiu organizar, e eles têm bastante mantimento lá. Vai lá e compra com eles. E aí aqueles irmãos de José vão até o Egito para comprar comidas. E quando eles chegam lá e José vê que é os seus irmãos, José faz uma pegadinha com eles lá, prendem eles, fala: olha, se vocês não for lá buscar o irmão de vocês mais novo, vocês vão ficar presos aqui. Não, mas não pode, porque o nosso irmão mais novo é muito querido pelo nosso pai, porque nós temos outro irmão que já morreu e o pai não quer que ele venha. Não, mas vai lá buscar. Ele vai lá e busca, e quando estão ali todos reunidos, José se revela, fala: olha, aquele irmão mais novo de vocês que morreu, na verdade ele está aqui. Aquele irmão sou eu sou o José que vocês venderam para os mercadores, vocês venderam para os medianitas, para as pessoas que compravam pessoas para escravizar. E naquele momento José chora com seus irmãos e perdoa seus irmãos e ajuda seus irmãos, ajuda o seu povo, e através de José o povo de Israel consegue passar também aquele período de miséria e de fome e de seca. O que a gente aprende, irmãos, nessa história de José? O que a gente aprende para a nossa vida, para mim e para a sua vida? A primeira coisa que a gente aprende é que todos nós precisamos ser, assim como José, nós precisamos ser sonhadores. Nós precisamos sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida. José sabia quais eram os sonhos de Deus para a vida dele, e ele acreditava naquilo, e ele falava para as pessoas, e ele vivia aquilo intensamente. Você tem acreditado, você tem sonhado os sonhos de Deus para a sua vida? Quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Quais são os projetos de Deus para a sua vida? Assim como José, nós precisamos ser sonhadores, nós precisamos crer também nas promessas de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele tem sonhos e promessas para a nossa vida. Nós precisamos acreditar que essas promessas vão se realizar, que esses sonhos vão se realizar na minha e na sua vida. Uma outra coisa que a gente aprende na vida de José é que você sonhar desperta raiva, desperta inveja e desperta ciúme nas pessoas. No caso de José, despertou nos seus irmãos. Seus irmãos ficaram com ciúme, com raiva, e tentaram matar, viram que não tinha como matar, vender, jogar numa cisterna, fizeram tudo para se livrar de José. Na minha e na sua vida também, quando você começa a receber os sonhos de Deus na sua vida, as pessoas começam a se levantar para você, as pessoas começam a querer te atrapalhar, as pessoas começam a querer te prejudicar, querer dizer para você que seus sonhos não são verdade, que você está sendo iludido, que você não vai realizar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero te dizer que, assim como José, você não deve acreditar nas mentiras que o diabo e que as pessoas contam para você a respeito dos seus sonhos. Acredite nos sonhos que Deus tem para você. José acreditou. Uma outra coisa que a gente aprende nessa história desse jovem sonhador, é que ser um sonhador, ter as promessas de Deus para a minha e para a sua vida, ter as bênçãos de Deus, não impede a mim e a você de passar por momentos difíceis. Não impede a mim e a você, não impede você de ser jogado numa cisterna. José tinha um sonho maravilhoso para a sua vida, de ser uma pessoa muito importante,
de ser uma pessoa grandiosa, de ser alguém que todo mundo ia se curvar diante dele. Mas de repente José, esperando ali seu sonho realizar, de repente ele é jogado em uma cisterna. E ele fica ali naquela cisterna. A única opção que ele tem é olhar para cima e pedir para Deus que Deus o livre daquela situação. Então, ter os sonhos de Deus, ter as promessas de Deus, não quer dizer que você não vai passar por dificuldade. José foi jogado em uma cisterna. José foi vendido como uma mercadoria, foi vendido como escravo. Nós muitas vezes também podemos ser vendidos. As pessoas podem não acreditar nos seus projetos, dizer, você é um Zé Ninguém, isso aí, essas coisas de você diz que Deus tem na sua vida, isso é história, você está com conversa fiada, mas continue acreditando. José foi vendido, foi levado como escravo, e aí ele chega ali naquela casa, como escravo, ele começa a se destacar, e se torna a pessoa mais importante naquela casa, com toda a responsabilidade daquela casa. Então, nós precisamos crer que mesmo em meio às dificuldades, nós não devemos deixar de acreditar nos sonhos de Deus. Nós não devemos deixar de acreditar nas promessas de Deus, porque José acreditou, mesmo as coisas só aparentemente estando erradas, cisterna, prisão, trabalhar na casa dos outros. Depois, quando ele achou que estava lá, não, agora está bom. O patrão gosta de mim, ele me dá a chave dos armários, eu tenho toda a liberdade para comprar e vender o que eu quiser. Tá bom, olha, o sonho de Deus vai estar se realizando em minha vida. Quando ele pensou que estava bom, o que acontece? Perseguição. Uma mulher se engraça por ele, tenta criar uma situação até que ele é preso. Ele é preso, ele é levado para uma prisão injustamente. E o texto bíblico não fala, mas ele fica anos e anos naquela prisão. Segundo alguns teólogos, ele fica quase 40 anos naquela prisão. Mas ele nunca deixou de se esquecer das promessas de Deus na vida dele. Ele nunca deixou de desacreditar que Deus estava trabalhando na vida dele, que Deus estava controlando e cuidando dele em todos os momentos da vida dele. Tanto é que quando ele chega naquela prisão, ele também se torna a pessoa mais importante daquela prisão. Tudo ali começa a ficar em harmonia, os presos começam a respeitar uns aos outros, não tem mais briga, não tem mais tentativa de homicídio, ele tem o controle de todas as celas, ele que cuida das chaves de todas as celas, porque é um homem que tem as promessas de Deus na vida dele. E onde aquele que tem as promessas, aquele que tem a bênção de Deus está, tudo prospera, tudo vai bem. E aí, a gente vê um outro momento importante na vida de José. A gente vê um José que começa a interpretar sonhos. E esse José que interpreta sonhos porque ele tem o que? O dom de Deus na vida dele. Se você tem sonhos, se você tem promessa, você também tem um dom muito especial na sua vida. E aquele dom que José tinha, que só ele tinha ali, fez com que ele fosse da prisão para o palácio. Da prisão ele foi para o palácio. E ali no palácio, Deus começa a realizar as promessas na vida de José. Os sonhos de José começam a ser realizados. As promessas começam a se cumprir. José, de preso, de alguém que foi injustiçado, de alguém que foi vendido, de alguém que foi jogado em uma cisterna, passa a ser a segunda pessoa mais importante no maior império que existia na época. Do país mais importante que existia naquela época, que era o Egito, José passa a ser a segunda pessoa mais importante. Só era menos importante do que o faraó. Mas José, quando ele está naquele momento, quando ele se torna o governador do Egito, e quando ele começa a trabalhar ali, as coisas começam a prosperar, e tudo vai bem, todo mundo começa a fazer esse homem inteligente, ele conseguiu organizar a casa, ele conseguiu organizar os mantimentos, mas José também vive um momento de crise. Por que ele vive um momento de crise? Porque ele vive um momento onde ele reencontra com os seus irmãos. Ele reencontra com seus irmãos, aqueles mesmos que lá no início da história tentaram matar, jogaram na cisterna e o venderam. José poderia muito bem, agora eles vão me pagar. Eles não acreditavam nos meus sonhos. Eles tentaram me matar, eles me venderam. Eles vão pagar agora.
eu vou prender, vou judiar, vou torturar. Eu, se brincar, eu posso até matá-los. Mas José pensou diferente. Ele agiu conforme a palavra de Deus ensina. Ele agiu conforme Deus falou no seu coração dele. O que José fez? Ele reuniu os seus irmãos ali. Ele revelou quem ele era. E ele perdoou os seus irmãos. O sonhador, meus irmãos, o sonhador também é aquele que tem a capacidade de liberar perdão, aquele que não guarda mágoa no coração, aquele que sabe que quando ele perdoa, aquele peso da mágoa sai dos seus ombros também. Ele liberta não somente aquela pessoa que está sendo perdoada, mas ele também se liberta daquele rancor. Foi isso que José fez. Ele perdoou os seus irmãos, ele ajudou os seus irmãos, ele ajudou o seu povo. A palavra de Deus diz que foi graças a José que o povo de Israel não foi extinto naquele momento por causa da fome e da sede que existia. E por último, irmãos, o que a gente aprende com a história de José? A gente aprende que Deus sempre está no controle de tudo. Deus sempre está no controle de tudo. Quando José sonhou lá que ele seria uma pessoa importante, quando José sonhou que ele seria o mais importante da sua família, quando José sonhou que ele seria o mais importante da sua casa, que ele seria a estrela que ele mais brilhava, Deus estava falando, Deus estava mostrando para ele os sonhos de Deus na vida dele. Mas tudo começou a desandar. Mas mesmo naqueles momentos de dificuldade, Deus estava com José. Foi Deus que providenciou para José ir para a casa de Potifar e ir lá na casa de Potifar se destacar. Foi Deus que providenciou que José, lá na prisão, acontecesse que aqueles dois homens sonhassem e José revelasse o sonho daqueles homens. Foi Deus que providenciou que José fosse lá para o palácio para poder revelar o sonho de Faraó. Na minha e na sua vida também é dessa forma. Deus sempre está no controle, Deus sempre está cuidando de mim, Deus sempre está cuidando de você. Muitas vezes a gente acha, não, está difícil, estou sofrendo muito, a perseguição está grande. Deus não está comigo, Deus está com você. Nesse momento que Ele estava com você, você nem percebe, mas Ele está te carregando, Ele está andando com você. Deus cuida de você, Deus está no controle, Deus está cuidando de você, Deus está realizando os seus sonhos, Deus está transformando os seus sonhos nos sonhos de Deus para a sua vida. Vamos cantar mais uma vez os sonhos de Deus. Enquanto nós estivermos cantando, queria que você meditasse nessa história. Alguém que sonhou que seria algo importante, alguém importante, mas que as coisas começaram a dar tudo errado, mas que no final ele percebeu que Deus estava trabalhando na sua vida para que ele pudesse receber aquela bênção. Minha, na sua vida também dessa forma. Deus está trabalhando, Deus continua trabalhando. Deus não parou de olhar por você, Deus não parou de cuidar de você. Deus está cuidando de você. Os seus sonhos serão realizados. As suas promessas que Deus tem para a sua vida vai ser realizada. Que promessas são essas? A promessa, talvez, de você construir a sua família, a promessa de você construir a sua vida profissional, a promessa de você ver um parente salvo, a promessa de você o seu ministério crescer, a promessa de você ver as bênçãos de Deus na sua vida e da sua família vão acontecer. Creia nisso, creia como José, não desista, continue acreditando nos sonhos de Deus, nas promessas de Deus para a sua vida. Se tentar matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se lançar você numa cova e perdeu a visão, se tentar matar os seus sonhos, sufocar o teu coração, se lançar você numa cova e perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Quais são os sonhos de Deus na sua vida? Eu tenho sonhos de Deus para minha vida. Eu tenho sentido que a cada dia Deus tem realizado os sonhos dele na minha vida, mas tem sonhos que ainda vão ser realizados. Mas eu não vou desistir, eu sei que Ele vai realizar os
sonho dele na minha vida. E você, qual é o teu sonho? O que você sonha? Qual a promessa que Deus tem para a sua vida? Eu quero que você, nessa noite, pegue todos os seus sonhos e leve para o altar do Senhor. E você vai ver quando você colocar os seus sonhos na presença de Deus, esses seus sonhos passarão também a ser os sonhos de Deus para a sua vida. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, Pai de infinitas bondades, ó Pai, nós te louvamos porque Tu és grande, Pai, porque Tu tens cuidado de nós, ó Pai, porque Tu está no controle da nossa vida, ó Pai, nenhum fio de cabelo cai na nossa cabeça sem que Tu saiba, sem que Tu conheça, ó Pai. Pai, Tu conheces os meus sonhos, Tu conheces o sonho de cada um que está aqui nessa noite, Tu conheces os sonhos daqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Senhor, recebe esses sonhos, ó Pai. Leva, ó Pai, para a Tua presença e transforma esses sonhos, ó Pai, como os sonhos de Deus para a vida deles, ó Pai. Ó Pai, realiza os sonhos, realiza as promessas, ó Pai, que nós nunca venhamos desistir. Nós sabemos que virão as dificuldades, as adversidades, há um momento da perseguição, há um momento da prisão, de ser vendido, de estar caído, jogado em um poço, ó Pai, mas que nós nunca venhamos desistir, que nós possamos sempre confiar e crer que Tu vai realizar os nossos sonhos, que Tu vai cumprir as promessas de Deus nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Leve-nos em paz para os nossos lares. É o que nós pedimos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nos tocando no Teu coração, se lançar você numa cova e ferido, deu a visão. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, o som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, o som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Cante, recebe. Recebe a cura. Derrama, Senhor. Recebe a unção. Faça como José. O som de ousadia, o som de multiplicação. Recebe a cura. Peça ao Senhor. Recebe a unção. O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Deus abençoe os irmãos. Que os irmãos tenham